Pastor pessoal, tudo bem? Sou Paulinho, começando aqui mais um podcast e vocês já estão vendo no tema aí, já estão vendo na logo do vídeo o que é que a gente vai falar. Esse ano vai fazer 506 anos da Reforma Protestante, né? Vai fazer 506 anos que Martinho Lutero pregou na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses. E para falar um pouco mais sobre isso, a gente trouxe o pastor Maia. Ele vai se apresentar antes de começar a falar, vai falar quem é ele, mas eu quero que você fique nesse vídeo, é de extrema importância, tá certo? É de cunho muito educativo e é muito importante para que você entenda o que foi, para que serve, qual a importância desse marco para a igreja brasileira. Amém? Então fique conosco que você vai entender um pouco mais. Pastor, prazer, quero agradecer o senhor por ter aceitado o nosso convite. E se apresente para o pessoal, quem é o senhor, e então a gente começa a falar sobre o assunto. Amém. Obrigado também pelo convite. É um prazer estar aqui, poder atender os irmãos. Como já falou, é pastor Maia, servo, estamos aqui para tentar esclarecer alguns pontos, algumas coisas. A história da reforma ela é muito ampla, mas a gente vai trabalhar alguns pontos que sirva de orientação. Sim. Para começo, né, tem gente que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, nunca teve interesse de estudar. Então, para algo bem introdutório, o que foi? O que é a Reforma Protestante? Esse marco que já faz mais de 506 anos que aconteceu. Bom, o próprio nome já está dizendo, a reforma foi um momento histórico que ocorreu lá no 16º século, mas no 16º século, 1517, fulminou a reforma. Só que ela vem um pouquinho antes, vem alguns movimentos que levam a isso. Esse movimento ocorreu dentro da cristandade por causa de algumas coisas que estavam acontecendo dentro do cristianismo. Sim. E aí começou-se a perceber que ele estava meio fora do rumo, fora do plano, fora daquilo que o próprio cristianismo propunha ser. Sim. E aí começou esses movimentos até que Martinho Lutero veio e fez, vamos dizer assim, uma tentativa de fazer essa reforma dentro da igreja. Reformular. Isso, mas como não aceitaram, né? Então ele teve que fazer e sair dela. Daí tem o nome de Reforma Protestante, né? Os protestos que foram feitos em cima de uma série de acontecimentos. Por trás da Reforma Protestante, né? O que é que nós vamos ver? Era um movimento, não era só religioso, era um movimento que foi condicionado por fatos políticos, sociais, econômicos, morais e intelectuais. Né? Mas, acima de tudo, a reforma foi um movimento religioso, liderado pelos interesses de ter um verdadeiro cristianismo. Naquela época não estava tendo esse cristianismo, não. Estava... O genuíno que a gente crê. Tinha alguma coisa, ele estava acrescentando alguma coisa ao cristianismo. E isso começou a incomodar vamos dizer assim, uma série de pessoas. Por quê? Se nós olharmos, ele começa logo um pouquinho atrás, a queda da Bastilha, ver a Renascença, o Iluminismo. Sim. Aí começou isso. E os homens, eles começaram a centrar a coisa mais antropocêntrica no homem. E a religião foi deixada de lado. E isso vai surgir com alguns papas sendo mais humanistas, seguindo essa linha. Sim. E o cristianismo começou a se nortear com alguns temperos que foram botando. Precisa disso, precisa disso, precisa disso. E isso começou a complicar. Porque vai entrar aí uma série de coisas que, se a gente for tocar, é muito. A venda das indulgências. Sim. Comprando, né, a salvação. A salvação. O declínio papal, né? Começou a perder força, o papado. E fora outras coisas que a gente olhando, nós vamos encontrar na história. O problema é que quando se fala da reforma protestante, não é essa a visão dos protestantes, não. Nós temos que ler a história mesmo. E na história ver o que está por trás dela, o que está por trás desse acontecimento. Sim. Não é eu que quero dizer, não, leia.
certo? Tá lá na história para isso, tá lá para ler, sim. Por exemplo, o sacerdócio nessa época ele era culpado de vários absurdos e privilégios e responsabilidade, inclusive o quê? A simonia. O que é a simonia? Uhum. Simonia é o uso das próprias riquezas ou influência para comprar posição eclesiástica. Muito forte antes, né, aquilo ali. Ou seja, você pegava a riqueza, o dinheiro, para comprar uma posição eclesiástica. Você não estava chegando por uma vocação, mas por uma posição. Nem mérito meu, mas é chamada mesmo, Sim, chamada vocação. Sim, tal. vocação, isso. Aí eu pegava assim, tinha uma influência política, tinha um rei, tinha um poderoso, ele poderia me dar o dinheiro, poderia conseguir esse dinheiro e eu comprar aquele cargo. Outra coisa, além da simonia, o pluralismo. Ocupa vários cargos simultaneamente. Vários cargos, várias posições. O absentismo, a falha em resistir à paróquia onde vivia administrado. Então, tinha toda uma série de eventos acontecendo. E isso tirou o foco, vamos dizer assim, do cristianismo. Tirou. Por quê? É complicado, porque você vai para essa data aí, mais ou menos 1517, se essa foi aconteceu, além disso, 1517, a mínima ideia. O Império Otomano, Turco-Otomano, surge mais ou menos nesse mesmo período. Caraca. E outra coisa que vai acontecer um pouquinho antes, coisa de 20 anos, descobrimento das Américas. 1496 e Brasil 1500. Por quê? O Império Otomano conquistou todo o Oriente, quer dizer, você da Europa não podia entrar devido ao Império Otomano, você tinha que contornar. Então, são vários fatores que você tem que começar a pautar para você chegar nesse rio. Dito tudo isso, que a Igreja Católica estava começando, a reforma veio de frente. Para bater contra isso. Contra isso. Hoje, na igreja, para a igreja brasileira, não só a igreja brasileira, a igreja mundial, a igreja cristã, que Cristo estabeleceu, qual foi a importância, qual a importância da reforma para a gente hoje? Primeira importância, ela vai ser o legado que ela vai deixar, né? O legado, eu posso ver esse legado no fator histórico, olhar para a história, e olhando para a história, por que fulminou, por que chegou a isso, a reforma. Aí eu vejo o legado doutrinário, umas teses que Lutero vai afixar na igreja, lá no castelo, e as lutas que hoje nós temos. Por exemplo, Lutero, não só ele, Savonarola, Ruse e outros mais, mas eles brigaram pelo sacerdócio universal. O que é isso? É o direito de uma pessoa ler a Bíblia na sua própria língua. Antes parece que era só os ricos que tinham, né, a Bíblia? Era só os ricos e a Bíblia só era lida em latim. Olha aí. Então ela não tinha acesso para o povo. Daí vai Lutero e esses outros vão começar a fazer a tradução. Ele vai traduzir para o alemão. Vai surgir outros que vão fazer a tradução do King James, né, que vai ser para o povo também. Foi mais ou menos nessa época que apareceu ela, a King James? Um pouco depois, mais ou menos, por aí. Aí você vai ver que, então, para a igreja brasileira, eu tenho o legado, eu tenho um referencial. Por que houve a reforma? Por isso. Aí eu vou ver várias razões. Então, se a igreja brasileira entrar nesse mesmo caminho, ela está vendo. Já houve uma reforma lá atrás. E se nós seguirmos esse caminho, alguém vai se levantar para tentar reformar isso aqui. Então, eu tenho esse referencial. Uma coisa é eu errar por não saber. Outra coisa é eu errar sabendo. Então, eu sei que já passou por isso. E eu não posso estar comprando carro. O cargo chamado, a vocação, não é por mérito. Porque o pastor ele pode dar título, ele pode dar nome, ele pode dar cargo, ele pode dar posição, ele pode dar salário, mas só Deus dá a chamada. É isso. Eu tenho que entender isso. Outra coisa, comprar o carro, a venda das indulgências. Tetzel vendia as indulgências e dizia que você
comprando aqui dali, você estava salvo no céu, você comprou seu terreno no céu, estava garantido. E hoje nós temos alguns movimentos que estão passando essa ideia, querendo Eles meio que vender atualizaram a a forma, forma da mas indulgência. a essência ainda é a mesma daqueles que eles faziam A ideia antes. mesmo. Quer dizer, eu mudo o nome, mas o que está por trás, o objetivo é o mesmo. O Você fim é o só vai mesmo. salvo se você for da minha igreja. Para você ser salvo, você tem que entrar na corrente tal, comprar isso e comprar aquilo. Não. Eu sou a favor da oferta voluntária, um ato de fé. E como pastor, o pessoal critica a gente, mas eu sou a favor do dízimo. Por quê? Eu, como pastor, eu vivo da igreja. Sim. Então eu doei toda a minha vida. O membro da igreja, ele só dá 10% do que ganha. Quem é que está perdendo mais? Faz sentido, né? E outra, a gente está devolvendo algo que Deus já nos deu, né? É uma parte do que Deus já nos deu. Isso é uma forma de ser grato pelo que Deus nos deu. É um ato de gratidão, de gratitude. Então eu tenho que separar as coisas. Sim. A contribuição é necessário. Mas eu não posso usar isso como meio, como caminho. Não. Para salvação. Para salvação ou qualquer outra coisa. Para alcançar graça, não. Aí eu volto ao período pré-reforma. Sim. A gente sabe, o senhor também sabe que quando toca nesse assunto, quem mais fala contra, quem mais rebate, não concorda, alguns dizem que tem ódio da igreja cristã brasileira, porque são católicos. Os católicos dizem que isso é errado, isso é besteira, isso é criação, né, dos cristãos. E eles rebatem muito a questão da reforma, que um diz que não deveria ter acontecido, outros que não aconteceu. Por que eles têm essa repulsa pela reforma? Por que eles batem de frente, não concordam? É porque a reforma, ela mexeu no calo, né? E quando ela mexeu, as teses que Lutero apresenta, e uma vez ele foi chamado para se retratar, na dieta de Worms, me fala a memória. E ele disse que ele se retrataria, se provasse que ele estava errado pela Bíblia. Ele se retrataria pela Bíblia. E aí é o problema, que eu quero que me prove que eu estou errado pela Bíblia, né? E não pela tradição, porque, como eu lhe disse, a Igreja Católica vê uma série de erros. E botaram a tradição acima da Bíblia. Sim, então, a tradição ou a infalibilidade papal está acima da Bíblia. Sim. O que o Papa diz é infalível. A tradição, não. A Bíblia, sobre regra de fé e prática, é a Bíblia. Nenhum pastor, ninguém está acima da Bíblia. É isso. É ela. E isso incomoda. Porque nós vamos para a Bíblia. E na Bíblia não tem como rebater os levantamentos, os questionamentos que Martim Lutero fez. Daí surgiu a Contra-Reforma, que está na história. Sim. Lá em 1548, se não me falha a memória. Foi perto, né? Foi perto. Eu não sabia dessa... Aí a Contra-Reforma foi feita para bater a reforma. O que acontece? Lutero, como ele disse, ele pôs algumas coisas, missa pelos mortos. Ele combate. Até a Contra-Reforma, a Bíblia que era usada era a Bíblia hebraica. Os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo, chamada Bíblia Cristã. Sim. Mas como Lutero bateu, foi o que fizeram. Na Contra-Reforma houve um concílio e houve o acréscimo daqueles 7 livros. Para poder, aqueles livros que eles acrescentaram, endosar a crença no ensinamento deles. Aí eles vão para o livro de Macabeu. O livro de 1º e 2º Macabeus é um livro histórico, é uma família, a família Macabeu, no período do Armoneu, período interbíblico. Sim. Certo? Lá por volta do ano 170 e alguma coisa. Houve aquela família. Mas é uma história, um livro histórico para o judeu, de uma família. Mas eles pegaram aquele livro e colocaram no cânon. Só que eu volto lá para o fechamento do cânon, a Bíblia toda, houve alguns critérios. E um livro, qualquer livro da Bíblia, qualquer livro, para ele fazer parte dela, ele passava por um processo de examinação, chamado de canonicidade. Mas uma delas,
ele não podia entrar em choque com nenhum livro do Antigo Testamento. Se ele entrasse em choque com qualquer outro livro, ele já era descartado. Descartado, né? Então tinha que ser conhecido universalmente, Sim. passado por esse crivo, por alguém que esteve presente na história. Havia vários critérios. Sim. Aí o que foi que eles fizeram? Em 1500, quase 1550, 1548, eles vão acrescentar. E o que é pior? Eles acrescentaram no Antigo Testamento, que já estava fechado. Na Bíblia do judeu. Acabaram criando, caraca. Um problema maior para eles. Sim, um problema maior. Maior para eles. Aí quer dizer, não, nós não aceitamos eles como livros inspirados, aceitamos como livros históricos. Uhum. Como nós temos Inspirados livros... no Espírito Santo, no caso. Isso, é um livro histórico. Foi colocado com essa finalidade, para dar garantia ao que ele estava dizendo. Só para isso. Cara, incrível. No começo falou sobre Lutero pregou na porta, né? As 95 teses. Assim, por cima. Eu sei que a gente não daria tempo para fazer um vídeo completo para falar de cada uma, mas o que foi essas 95 teses que ele pregou? Eu sei que depois daquelas 95 teses saiu as 5 solas, né? Que foi criado, Martinho Lutero falou, acho que um pouco sobre isso, e foi tirado dessas 95 teses, mas de fato o que foram elas? As 95 teses, como está dizendo, ele era um monge. Uhum. Ele era um monge. Martinho Lutero era um monge. Isso, e da Igreja Católica. Uhum. E ele, como um advento dessa série de coisas, da Bíblia na língua do povo, e venda de indulgência, simonia e outras coisas mais estavam acontecendo, começou a surgir uns questionamentos. E Lutero, ele lendo a Bíblia, né, a gente sempre pega o texto, o justo viverá pela fé, lá em Abacuque. Abacuque? Ele pega de Abacuque. Ah, sim, aí verdade. Efésios traz. Efésios que traz, cara, verdade. Tinha visto traz aí, lá. Sim. Mas existe outras passagens que Lutero pega e ele vai questionar, por exemplo, Mateus 4,17. Lutero percebeu que a interpretação da Vulgata Latina em Mateus 4,17, de pagar a penitência, mais precisamente seria arrepender-se. Olha aí. Não era pagar a indulgência. Eu pago a minha indulgência se arrependendo. Nós somos salvos pela fé, mas é preciso arrepender-se. Primeiro vem o arrependimento. Isso. Aí ele começou a ver isso. E diante dos questionamentos, o que foi que ele fez? Aquele momento que estava vivendo, e ele como monge, ele sabia dos ensinamentos. Aí ele pegou e apresentou essas teses, né? Interessante, 95, poderia ter chegado a 100, né? Uhum. Mas só ficou em 95. Tese que ele pergunta, que ele questiona. E aí ele apresenta essas teses e eles não têm fundamento bíblico para combater essas teses. É como se você pegasse um cidadão e você fosse questionar isso aqui. Por exemplo, tem nada a ver com Lutero. Faculdade, a escola ensina que a famosa teoria do Big Bang, né? Que no princípio não tinha nada e depois explodiu tudo. Tudo bem, eu ensino, agora eu pergunto, mas se não tinha nada, explodiu tudo o quê? Se não tinha nada, nem nada existia, né? Então eu aprendi que se não tem nada é ausência de elementos. Sim. Aí explode tudo. Tudo o quê? Sim. Eu gostaria que a pessoa me explicasse isso. Foi mais ou menos o que Lutero fez, né? Ou seja, você está pagando a tua salvação. Lutero, espera aí, como é que eu estou pagando se a Bíblia diz que é pelo arrependimento? Eita. Eu tenho que fazer isso, mas a Bíblia diz que é pela fé. Olha aí. Aí ele começou esses questionamentos. Batendo ponto por ponto. Foi batendo e apresentando alguma coisa. A Bíblia só podia ser lida em latim. É interessante que a língua original da Bíblia não é o latim. É o hebraico, o grego e algumas passagens em aramaico. Em aramaico. Aí vão botar o latim. Aí por quê? E só quem podia ler era o padre. E o povo não. Então, se só o padre podia ler, ele podia dizer o que quisesse. E aí eu seria
induzido a acreditar, porque se eu não acreditasse, eu era um rebelde. Mas sim, o que ele estava dizendo era verdade. Então, esses questionamentos, essas teses foram isso. Foram alguns questionamentos, alguns postulados que ele coloca. Por exemplo, como eu falei, o direito, o sacerdócio universal. É um direito. Quer dizer, eu preciso de um padre, de um pastor, não para me confessar. Eu preciso me arrepender. E não confessar, mas me arrepender. E me confessar diante de Deus. Agora, com o pastor, com o padre, eles vão me orientar a deixar a prática, a deixar a vida, né? Mas não aquela coisa de ir para o confessionário, eu fiz isso, aí eu tenho que fazer isso, isso e isso. Então, aí a salvação não é pela fé, é pelo que eu fiz. Pelas obras, né? Pelas obras. Pelas obras é complicado. Então, Lutero ele vai bater nisso aí. As 95 teses é isso. São questionamentos, são postulados que ele coloca à luz da Bíblia e ele não tem resposta. Ele tira das 95 teses as 5 solas. Se eu lembro. Aí Acho que a sola, ela é uma coisa que vai surgir, né? Essa doutrina ela se imortalizou como pilares da reforma protestante. Eu botei isso aqui para poder gravar. E ficaram na história como as 5 solas. São 5 frases latinas São latim, isso. que surgiram fornecendo uma base para entender a essência da reforma e a orientação para os cristãos continuar a construir e restaurar os ensinamentos essenciais do Evangelho de Deus. Esses ensinos são importantes ainda hoje e fazem a diferença na vida da Igreja de Cristo. Elas foram sintetizadas, imortalizadas assim. Sola gratia, somente a graça. Somente a graça. Sola fidia, somente a fé. Somente a fé. Sola Cristo, somente a Cristo. Sola as Escrituras, somente as Escrituras. E sola Deus glória. Somente a glória a Deus. Pronto. Se você olhar essas 5 sola, ele bate elas em Efésios e Romanos, a graça, a fé em Efésios e Romanos também, Cristo em Atos e 1 Timóteo, as Escrituras, 2 Timóteo e João, e só Deus a glória, Romanos e Salmos. Sim. Então ele mostra os fundamentos. Sua referência, isso, né? Ele mostra que está lá, certo? Ou seja, eu sou salvo somente pela graça. O que é graça? Favor imerecido. Isso, não merecia. Eu merecia salvação? Não. É por isso que quando você lê, por exemplo, Corinto, ele vai falar sobre a questão dos dons e ele vai dizer, olha, eu vou te mostrar um melhor caminho melhor. Aí ele vai falar, em vez de, uma tradução diz amor, no outro ele diz caridade. O amor é uma palavra bonita, mas quando se fala amor, você pensa mais no amor sensual, no amor erótico. A caridade não. A caridade é alguém que está fazendo alguma coisa por mim, porque eu estou carente. É isso. Eu estou precisando e aquela pessoa está fazendo. Sim. Então a graça de Deus, ele me trata como eu não merecia. Porque o que eu merecia era ir para o inferno. Mas a graça dele me alcançou. Não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Então, só a graça. Graças a Deus. Certo? E aí eu tenho que ter essa consciência. E isso é tão bom para mim que eu tenho que levar isso a outras pessoas. Sim, aí que entra o evangelismo. Isso. Aí eu tenho que transmitir, porque vamos resumir assim de uma forma prática. É aquele prato de comida boa que você comeu e você gostou. Disse, rapaz, é bom, eu vou dar isso para alguém, não vai ficar só para mim. Porque quando fica só para mim, aí é egoísmo. Egoísmo. Aí, ou seja, a graça não se manifesta a outras pessoas. Só na fé. Eu preciso ter fé. Sem fé é impossível. Agradar a Deus. Mas fé em quem? Em Cristo Jesus. E fé em quem? No que ele fez. Fé em quê? Na esperança que ele me deu. Aí, quer dizer, eu mudo totalmente a direção que ele estava tomando para a direção do que a Bíblia diz. Sim. No Antigo Testamento, se pegava um animal, matava para cobrir o pecado. Mas aí Cristo veio e morreu uma única vez. Uma única vez. Então eu não preciso estar matando Cristo. Não. Nós, na ceia, nós
rememoramos, lembramos, trazemos à memória. Fazer isto em memória. É um memorial do que ele fez. Mas não precisa fazer de novo. Ele morreu uma única vez. Acabou. Por aí você vai. Caraca, não, é lindo porque tudo isso acaba na redenção de Cristo. Redenção. Aí é só Cristo. É isso. Não existe outro caminho. Uhum. Não estou aqui querendo desfazer das pessoas piedosas. Não. Uhum. Penso uma mulher piedosa, Madre Teresa de Calcutá. Eu digo, se aquela mulher é salva pelas obras, ela está do céu para lá. Com certeza. Certo? Mas não é por isso. Né? Eu honro, eu respeito, tomo até a vida dessas pessoas como exemplo de pessoas piedosas que dedicaram a Deus, mas só tem um caminho para Deus. E Jesus Cristo disse, eu sou o caminho. Eu sou esse caminho, não tem outro caminho. Diz que todos os caminhos levam a Roma. Não. Negado. Não. Isso Não existe. Uma frase assim. Né? Não. Para Deus só tem um caminho, é Cristo Jesus, que é através do sacrifício. Havia o véu, e o véu impedia de se entrar no Santo dos Santos, mas quando ele morre o véu é rasgado. Aí o autor dos Hebreus diz que nós temos acesso a Deus pelo novo e vivo caminho, o caminho do sangue. Né? Outra coisa aí, só nas Escrituras. Quando se fala sobre fé, nosso livro de regra e prática é esse aqui. É esse aqui. Ele não é o livro de ciência, não. Ele pode conter princípios científicos, mas de fé é esse aqui. Sim. Ah, irmão, mas a Bíblia é difícil. Ela não é difícil, botar isso na cabeça das pessoas. Ele é um livro simples, um livro fácil, um livro comum. Só para você ter uma ideia, o Novo Testamento foi escrito no grego, koiné, o grego do povo. Sim. Não foi no grego dos eruditas, mas no koiné. A língua comum. Mas botaram isso na cabeça do povo é difícil? Não. Não é difícil. Agora eu preciso o quê? Ler, meditar. Né? E por último, estão esquecendo de dar glória a Deus. Sim. Aí ele diz, a minha glória eu não dou a ninguém. É isso. Foi ele que criou, foi ele que fez. Né? São Tomás de Aquino diz que todo efeito tem uma causa primária. Se o mundo existe, ele é efeito, a causa primária é Deus. Então Deus é a razão da existência de tudo. Já quebra aí o negócio de Big Bang. Aí você quebra um bocado de coisa. É, com certeza. Mas hoje não, hoje o cara diz assim, não, a verdade ela é relativa, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, certo? E é aquela coisa, eu não aceito, porque eu só aceito aquilo que eu quero. Que me convém. Que me convém, aí começa esse problema. Que você vê que eles não têm argumento para combater. A verdade, a gente chama de verdade absoluta, que é a verdade que não precisa de prova. Então a verdade, ela sempre sobrepõe. Mas as pessoas não querem aceitar. E como você fez a pergunta, vou voltar. A reforma é um referencial para a igreja de hoje, para a igreja brasileira. Saber o que aconteceu e por que aconteceu. E se nós enveredarmos por o mesmo caminho do passado, aí vamos dizer assim, a reforma precisa de uma reforma. É isso. É o que nós vamos concluir isso aí. A reforma precisa de uma reforma. Amém. Pastor, eu quero agradecer. Amém. Agradecer muito mesmo. Foi de grande valor esse senhor ter aceitado. De verdade. Acredito que todo mundo que vai assistir esse vídeo vai estar muito agradecido também ao senhor. Amém. E quero pedir para você que assistiu a gente aqui até agora, que deixe seu like no vídeo, que você possa compartilhar para as pessoas. É de extrema importância esse assunto. Como a gente falou aqui, é importante para que a igreja entenda o que qual a importância da reforma para a igreja. E sim, nós devemos comemorar. Eu acredito que parte do motivo da gente estar aqui hoje que foi graças à reforma, graças ao que Deus fez através de Martinho Lutero. Ele não fez isso sozinho, mas através do Espírito Santo. Então é isso. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu. Amém. Deus abençoe. Foi uma conversa, um papo bem informal. Não é aquela coisa histórica de um levantamento, não. Mas que possamos esclarecer alguma coisa. Paz, Deus abençoe.